Regressamos mais uma vez à Baía de Todos os Santos. Nas profundezas de suas límpidas águas, eu, Luiz Felipe Santos, convido vocês para mais uma viagem subaquática através do tempo, explorando um pouco da história da cidade de Salvador, mais precisamente do popularmente conhecido Solar do Unhão. O conjunto arquitetônico histórico, que atualmente abriga o Museu de Arte Moderna da Bahia, carrega consigo séculos de história, sendo um espaço de relações humanas que atravessam o tempo. Na última década, as águas do seu entorno têm sido palco de pesquisas arqueológicas, que aos poucos, no juntar de peças do complexo quebra-cabeças cultural, resgatam histórias do cotidiano que se mantinham até então invisibilizadas sobre essas águas. Prontos para embarcar em mais uma viagem? Então assim começamos o segundo episódio do Contextos Pesquisa, trazendo até vocês os resultados alcançados com a execução do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico subaquático do empreendimento de requalificação do Atracadouro do Solar do Unhão, no município de Salvador, Bahia. Coloque seu fone de ouvido para o aprofundamento da experiência sonora e se prepare para submergir conosco. Como sempre, se faz necessário uma breve descrição do trajeto da nossa navegação subaquática para que assim vocês possam compreender o nosso local de pesquisa. Adentrando a Baía de Todos os Santos, vindo do Atlântico, podemos observar em nosso lado esquerdo, a bombordo, a ilha de Taparica, posicionada a oeste, e a leste, em nosso lado direito, a boreste, é possível observarmos o Forte de Santo Antônio da Barra, o famoso Farol da Barra. Será seguindo na costa oeste da península da cidade de Salvador que chegaremos ao nosso destino. Ao cruzarmos a entrada da Bahia, se posicionando paralelamente à costa de Salvador, passando pelo bairro da Barra, somos vislumbrados com a beleza dessa região da cidade, com suas seculares fortificações estrategicamente posicionadas em cada ponta da enseada do Porto da Barra, respectivamente, o Forte de Santa Maria e o Forte de Santo Antônio compõem a paisagem. Passando a enseada do Porto da Barra, começamos a observar a paisagem naturalmente sendo alterada, com a verticalização proporcionada pela Escarpa da Vitória. Vale ressaltar que nessa transição, acessíveis pela ladeira da Barra, estão posicionadas o oitocentista Cemitério dos Ingleses e na parte mais alta da ladeira, a comunidade da Vila Brandão, local já pesquisado em outro momento pela Contextos. Seguindo paralelamente a imponente Escarpa da Vitória, com suas grandes torres residenciais que marcam a paisagem soteropolitana, ressaltando as desigualdades existentes na cidade, avistaremos a comunidade da Gamboa de Baixo. Posicionada na escarpa, abaixo da Avenida Contorno, atual Avenida Lafayette Coutinho, a comunidade da Gamboa, com suas inúmeras casas em diferentes cores, gera uma exuberância que destaca essa região como um grande cartão postal da cidade. Em meio à Gamboa de Baixo, à beira-mar, nota-se a estrutura do Forte de São Paulo da Gamboa, fortificação do século XVIII que foi integrada com o passar das décadas à comunidade. Apesar do seu delicado estado de conservação, ainda é um grande marco na paisagem marítima local. Ainda seguindo, no sentido norte, no limite da comunidade, nos encontramos em nosso local de pesquisa, o Solar do Unhão. Estamos adentrando águas de baixa profundidade, com no máximo 4 ou 5 metros de profundidade com a maré cheia, conhecida na linguagem náutica também como pré-mar. Aqui as águas são calmas determinadas horas do dia, principalmente pela manhã, mas ao entrar o período da tarde, o aumento do fluxo de ventos na Baía de Todos os Santos transformam aquele ambiente de calmaria em um difícil cenário de pesquisa, mesmo sendo um ambiente de condições de mergulho bem controladas. Mesmo nos primeiros dias de julho, em pleno inverno, continuamos com um ambiente privilegiado, com águas límpidas com ótima visibilidade e com embarcações de diversos portes transitando de um ponto a outro. Essas águas me despertam grande nostalgia. Guardo ótimas lembranças da localidade, pois foi justamente no entorno do Solar do Unhão que realizei a minha iniciação na arqueologia subaquática. Poder voltar agora como coordenador da minha própria pesquisa faz com que a dimensão da investigação alcance um outro sentido, muito mais pessoal que em outros contextos arqueológicos já pesquisados. Se no passado o contexto arqueológico do Solar do Unhão já me surpreendeu com achados extremamente interessantes, o que será que nos aguarda dessa vez?
Como sempre, costumo reforçar que enquanto representantes de uma ciência que estuda as pessoas de diferentes épocas e lugares através da análise e interpretação dos restos materiais deixados na paisagem e que resistiram logicamente à ação do tempo, nosso principal objetivo ao transpor essas águas é responder uma importante questão: existe algo de importância arqueológica que pode ser destruído com a requalificação do atracadouro do Solar do Inhão? Para responder essa pergunta, primeiramente se faz necessário aprofundarmos um pouco mais sobre a história local. Para isso, tenho aqui uma gravação que demonstrará um pouco desse potencial arqueológico da região. Vou colocar aqui para vocês. O desenvolvimento urbano da cidade de Salvador é resultado de uma segunda onda de fundações no território brasileiro, advinda a partir da formação dos núcleos das capitanias hereditárias. A cidade foi concebida como capital da colônia portuguesa, tendo um papel preponderante como centro administrativo da colônia do século XVI até metade do século XVIII, sendo um dos principais polos econômicos até meados do século XIX. A sua condição estratégica no sistema atlântico de navegação e comércio foi tão importante nos dois primeiros séculos de colonização que foi considerado como o maior porto das Américas. Sua posição no topo de uma alta e íngreme falésia, popularmente conhecida como Cidade Alta, com grande visibilidade sobre o horizonte da Baía de Todos os Santos, proporcionava uma defesa natural. Nos dois primeiros séculos, a cidade ficou protegida por terra por uma linha muralhada, superando esse limite somente no século XVIII, quando se expande para as colinas próximas. No século XVII, ocorre uma grande urbanização dessa região, com a construção de igrejas, conventos, hospitais e pelos palácios da administração pública, bem como com a instalação de moradas privativas. O processo expansionista urbano da cidade de Salvador, no período que compreendeu segunda metade do século XVII até primeira metade do século XVIII, resultou do importante crescimento econômico da capital da colônia portuguesa, que se manifestou materialmente com a urbanização, mas também com o apogeu das construções navais e equipamentos náuticos necessários para o tráfego comercial. No caso da região pesquisada por nós, o citado desenvolvimento implicou na construção de novas edificações, a exemplo do Solar do Inhão, que pelo que tudo indica teve sua primeira fundação em meados do século XVII, quando se tornou proprietário da área o desembargador Pedro Inhão Castelo Branco, servindo tanto de moradia como de estrutura produtiva vinculada ao beneficiamento de açúcar, o principal produto econômico de exportação no período. Apesar de terem sido erigidos principalmente em espaços essencialmente rurais, existentes no entorno da Grande Bahia, onde podiam manter vastas plantações de cana-de-açúcar, a presença de engenhos nos limites do perímetro urbano de Salvador já era mencionada pelo cronista Gabriel Soares de Souza, quando descrevia, em 1587, a região de Água de Meninos, onde Cristóvão de Aguiar havia erguido uma estrutura desse tipo, mas que o referido cronista afirmava que não seria de grande proveito justamente por conta da sua proximidade com o núcleo urbano. Provavelmente, essas estruturas estavam voltadas para um nicho um pouco mais especializado, vinculado, pelo menos no caso do Inhão, justamente à exploração do seu potencial náutico. Assim, devido ao extenso cais e aos armazéns da propriedade, é fácil supor que sua função de maior importância fosse a de recolher e exportar a produção açucareira dos numerosos engenhos existentes no recôncavo baiano. Teríamos então ali a continuidade das práticas já desenvolvidas pelo licenciado Baltazar Ferraz em seus balcões de secar açúcar, alocados, como estiveram, logo ali nos limites da Praia da Preguiça no início do século XVII. De forma resumida, em 1850 em diante, a região costeira aqui tratada, que abrangia Pedreiras, Preguiça, Jaqueira e Unhão, foi dominada por trapiches, além de fábrica de derivados de tabaco e alambique, fenômeno que pode ser observado em diversas fotografias tiradas a partir das décadas de 1860 e 1870. A existência desses imensos armazéns à beira-mar já se percebia na costa soteropolitana desde o princípio do século XVII, no antigo bairro da Praia. A sua principal função declarada era estocar mercadorias, mas com as construções de pontes de embarque ligadas a eles, havia também a necessidade de minimizar a cara e demorada ação de transbordo de mercadorias das embarcações maiores oceânicas para as embarcações de serviço, aquelas menores, chatas, canoas ou saveiros, para somente então descarregá-las em terra firme.
A proliferação dessas edificações na região na segunda metade do século XIX pode ser explicada por diversas razões relativas ao desenvolvimento do capitalista, seja no cenário mundial, seja no cenário regional, as quais demandavam necessária diminuição de custos e de tempo de carga e descarga de bens. Logo, a segunda fase de exploração industrial do Solar do União se insere justamente nesse mesmo contexto de modernização capitalista, tendo funcionado como fábrica de derivados de tabaco, representando o início da imigração suíça para o Brasil, com a presença deles como grandes investidores na Bahia, como fazendeiros de café e de cacau no sul da província. Assim, o Solar do União, depois de ter servido como entreposto para o tráfico de escravos, foi arrendado em 1827 para os suíços Auguste Frédéric Merron e o francês Antoine Saint-Valery Richer, que instalaram em suas dependências uma fábrica de rapé, que foi posteriormente transformada em Borrell e Companhia, passando a fabricar o rapé Areia Preta, a mais famosa marca do produto no Brasil oitocentista. Merron e Richer, seguidos por Borrell, possuíam diversos negócios, realizando na propriedade do União outras atividades fabris, a exemplo do funcionamento de um alambique. Entretanto, parece que o alambique estava fora do conjunto de edificações remanescentes, segundo o mapa topográfico da cidade de Salvador, feito em 1851 por Carlos Augusto Coelho. Em 1879, a empresa era responsável por metade da produção brasileira de rapé. Por todo o século XIX, até as primeiras décadas do século XX, a Borrell e Companhia teve papel de destaque na produção e comercialização do tabaco e derivados. Segundo o IFAM, a fábrica funcionou no União até 1926. 2 anos mais tarde, o Solar passou a servir como trapiche, sendo tombado em 1943 em nível federal. O conjunto arquitetônico do Solar do União, composto pela capela, senzala, galpões e pelo solar, foi alvo de restauração na década de 1960 pela consagrada arquiteta italiana Lina Bobardi. As obras de restauração do conjunto do União começaram em agosto de 1962 e desenvolveram-se concomitantemente à construção da Avenida Contorno, empreendimento que financiou o processo de restauração do conjunto. A obra de restauração durou apenas 8 meses, sendo concluída com a finalização das obras da via, para em seguida ser instalado no conjunto o Museu de Arte Moderna da Bahia. A restauração do conjunto do Solar do União refletiu as escolhas da arquiteta na recuperação de elementos e características que conferiram ao conjunto o valor de obra de arte. Suas escolhas envolveram a adição e remoção de elementos originais do conjunto, buscando com isso a superação da contradição entre o moderno e o tradicional. Assim, em seu projeto de recuperação do pátio do conjunto, permitiu a demolição de edifícios acrescidos ao longo do tempo, sendo um dos pontos mais significativos da intervenção realizada. Estudos arqueológicos subaquáticos já foram realizados no entorno do Solar do União devido às obras marítimas de construção no enrocamento de pedras perpendicular à Praia da Preguiça, com a finalidade de servir de quebra-mar à Baía Marina, empreendimento localizado ao lado do Solar do União. Durante as etapas de diagnóstico e prospecção arqueológica realizada nos estudos de impacto ambiental, no EIA e no RIMA, a porção de frente ao solar foi registrada como sendo um sítio arqueológico depositário subaquático. As referidas pesquisas levaram em consideração que as obras do empreendimento poderiam gerar impactos negativos indiretos no sítio submerso. Logo, indicou-se a necessidade de um processo interventivo de resgate para o sítio, com o intuito de minimizar possíveis impactos negativos da referida obra de engenharia ao patrimônio cultural material, atendendo à legislação e às normas vigentes em território nacional. Portanto, dando continuidade aos processos de estudo arqueológico da área decorrente do licenciamento das obras de expansão da Baía Marina, em 2012 foram realizadas atividades interventivas em alguns pontos da área do Solar do União. A partir do guindaste existente no pátio, a equipe posicionou a embarcação de pesquisa por volta de 80 metros de distância do muro do solar, na direção oeste, buscando profundidades de mais ou menos 5 metros, onde teria o calado suficiente para o fundeio de curta duração de embarcações de médio porte e de barcaças de transbordo de mercadorias, as quais fazia as trocas comerciais com a fábrica de rapé instalada no União entre a segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte. Calado é um termo náutico designado à medida vertical de um casco de uma embarcação, da sua lâmina d'água até a sua quilha, ou seja, da estrutura da embarcação que vai estar submersa no corpo d'água.
Continuando, para a escavação das sondagens que foram realizadas em 2012, foi utilizada uma sugadora impulsionada por água sob pressão e foram estabelecidos 6 triângulos equiláteros de 5 metros no fundo marinho, desenvolvendo atividade de escavação e de registro arqueológico das estruturas depositadas em superfície e aquelas enterradas. Devido à própria natureza do contexto arqueológico e da intervenção realizada na área de forma pontual, os resultados obtidos não esgotaram as informações existentes no sítio arqueológico e não agiram como um resgate que atingiu nem de perto a totalidade do sítio depositário. Levando em consideração que os impactos causados pelo empreendimento da Baía Marina eram baixos diante da complexidade daquele contexto, os arqueólogos responsáveis pela pesquisa acharam suficiente a intervenção e permitiram a continuidade do licenciamento ambiental das obras daquele empreendimento. Por conta das questões relatadas, coube em nosso presente projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico subaquático cuidado na avaliação da área para justamente o dimensionamento dos impactos que esse novo empreendimento de requalificação do atracadouro do Solado Unhão, mesmo que sendo de pequena proporção, poderia gerar a esse contexto arqueológico já evidenciado por pesquisas de arqueologia de ambientes aquáticos realizadas outrora. Para mais informações sobre as investigações arqueológicas mencionadas, recomendo que acessem os relatórios de pesquisa em suas diferentes fases que ocorreram de 2008 a 2012 e foram coordenadas pelos arqueólogos subaquáticos Gilson Rambelli, Leandro Duran e Paulo Bava de Camargo, respectivamente. Todas essas informações foram sintetizadas em um artigo intitulado Jazz, Rapé e Pôr do Sol, Arqueologia das Negras Areias Submersas do Solado Unhão, Salvador, Bahia, de autoria dos citados arqueólogos com a arqueóloga subaquática Beatriz Brito Bandeira, publicado nos anais do 4º Fórum Luso-Brasileiro de Arqueologia Urbana, com o tema Arqueologia Urbana em Centros Históricos, do ano de 2019, que pode ser encontrado facilmente na internet em uma rápida pesquisa no Google. Vale a pena conferir. É isso aí, gente. Como vimos na gravação, o Solado Unhão carrega em sua paisagem séculos de história, remontando aos primeiros anos de colonização do território. E como foi mencionado, o seu entorno tem um potencial arqueológico já identificado por pesquisas feitas anteriormente, etapas de pesquisa que tive a oportunidade de participar nos meus primeiros anos de arqueologia subaquática. Logo, quando nos posicionamos de maneira a querer entender um pouco desse passado, revisitando o sítio arqueológico depositário do Solado Unhão, um tipo de contexto arqueológico que já conceituamos no episódio passado do Contextos Pesquisa sobre Itaparica, buscando entender com essas novas intervenções do espaço propiciadas por novas obras de engenharia no local, continuamos tendo que combinar uma série de métodos de investigação para conseguir dados que nos auxiliem nessa tarefa de identificação de impactos. Então seguimos com o protocolo de trabalho, aquele nosso jeitinho de trabalhar que comumente aplicado a essas realidades de pesquisa é feito mesclando tecnologias e investigações subaquáticas, bem como mergulhando de fato na área, tentando assim identificar desde grandes estruturas que poderiam estar enterradas ou sobre o fundo marinho, até pequenos objetos que podem ter sido descartados séculos atrás, algo que é bem característico de contextos de sítios depositários, como no caso em questão do Solado Unhão. Para ficar mais fácil a assimilação do que realmente foi desenvolvido na área, como fizemos no episódio passado, irei reproduzir os relatos de bordo que resumem muito bem o que foi executado por nossa pesquisa. Então irei tocar aqui para vocês. Diário de bordo da equipe da Contextos Arqueologia, com relatos do coordenador de pesquisa, Dr. Luiz Felipe Santos. Irei resumir nos próximos minutos as estratégias investigativas aplicadas nos últimos dias aqui na área do sítio depositário do Solado Unhão. Antes de mais nada, eu preciso explicar um pouco sobre o que é o projeto. Nosso objetivo aqui é avaliar os possíveis impactos negativos que o empreendimento vai causar a esse contexto arqueológico. O empreendimento se trata do projeto de requalificação do atracadouro existente hoje no Solar. Para quem não sabe, o Solado Unhão é o Museu de Arte Moderna da Bahia e aqui se encontrava nas estruturas do museu um restaurante que comumente rolava aquele jazz, o famoso jazz do Solado Unhão. Era um evento bem popular. Com o tempo, o restaurante acabou não tendo mais tanta atividade assim e as estruturas do atracadouro acabaram sendo deterioradas com a própria dinâmica marinha do local, que muitas vezes é bem intensa. Por conta
conta disso e pensando no aprofundamento do turismo da região, como outras obras, como no caso de Taparica, que são aquelas obras que estão sendo promovidas pela Secretaria de Turismo da Bahia, aqui a gente foi contratado pela Belov Engenharia para poder realizar esses estudos, já que estão sendo iniciadas essas obras de requalificação da estrutura náutica do solar. Mas antes de mais nada, é importante a gente falar como funcionou a nossa estratégia de investigação. A gente já sabia que era um contexto arqueológico de sítio depositário. Sítios depositários, eles são formados quase sempre por pequenos objetos, artefatos móveis, que acabam se espalhando dentro de um espaço devido a depósitos. E esses depósitos podem ser desde depósitos intencionais para fins ritualísticos ou simplesmente para descarte de resíduos que ocorreram séculos atrás ou continuam ocorrendo, já que é um processo que ainda existe, as pessoas ainda continuam jogando lixo nas águas. Mas como na época não foram feitas investigações geofísicas, sempre há a chance de ter estruturas enterradas sobre o leito marinho. Então, por conta disso, a gente realizou toda uma etapa de investigação geofísica da área, que foi realizada por uma equipe de nossa confiança, para justamente, antes que a gente chegasse no local de pesquisa, que já tivesse a noção de quais áreas teriam um maior potencial de ter vestígios de origem humana, principalmente em contextos de embarcações naufragadas, sossobradas no fundo marinho, que geralmente são perceptíveis com esse tipo de levantamento. Então, da mesma forma que a gente fez em Taparica e a gente relatou no nosso podcast passado, a gente usou basicamente 3 tecnologias. Fez um levantamento batimétrico de monofeixe, justamente para poder ver as profundidades e entender as nuances da morfologia, das formas do fundo marinho. E junto com isso, a gente fez o levantamento com sonar de varredura lateral e com perfilador sísmico de subfundo, que são estratégias de investigação que vão nos dar uma noção horizontal do fundo marinho, ou seja, a gente consegue ter como uma fotografia aérea gigantesca, porque a gente cobriu toda aquela área ali do limite do sítio arqueológico depositário do Solar do União, para justamente ver todo o fundo marinho e o que pode estar sobre esse fundo marinho. E para entender o que está sobre, ou seja, abaixo desse leito marinho enterrado, a gente fez essa leitura vertical com perfilador sísmico de subfundo, que geram perfis, imagens em formatos de perfis que nos dizem o que pode estar possivelmente enterrado na área. Junto com isso, com todas essas técnicas, a gente utiliza um DGPS, que é um GPS diferencial. Assim, todos os dados que são captados com essas tecnologias geofísicas, a gente tem as suas precisas posições, ou seja, se o levantamento diz que tem alguma coisa naquele determinado ponto, a gente consegue ter a ideia, através das coordenadas que são captadas junto com aquela imagem, aonde é esse ponto. E assim, numa fase seguinte, a gente consegue ir lá, mergulhar e verificar o que pode ser essa estrutura submersa. Então, feito o levantamento geofísico da área, procedemos posteriormente com a nossa atividade de investigação direta, ou seja, utilizando do mergulho e da nossa experiência e expertise para poder verificar se existem novas estruturas e contextos arqueológicos dentro do perímetro do sítio do Solar do União, ou somente aqueles pequenos materiais que já tinham sido identificados em etapas anteriores da investigação lá entre 2008 e 2012. Então, como a gente sempre faz, chega na área com os dados e apontamentos produzidos pelo levantamento geofísico em mãos. Assim, entre os dias 6 e 9 de julho de 2020, nós realizamos as investigações arqueológicas da área com a verificação das áreas submersas que são afetadas por esse empreendimento e o seu entorno mais imediato. O levantamento geofísico apontou alguns pontos com estruturas que não estavam necessariamente dentro da área afetada, mas ainda assim gerava a necessidade da gente investigar e ver o que de fato pode ser, já que está dentro do limite do sítio arqueológico. E posteriormente essa etapa de verificação dessas anomalias geofísicas, como a gente costuma chamar, procedemos com as investigações principalmente daquelas áreas que iam ser afetadas por esse empreendimento, ou
seja, que seriam realmente impactadas com a estruturação de pilares desse novo atracadouro. E para isso a gente utiliza basicamente de duas técnicas de levantamento arqueológico subaquático. O primeiro foi a adoção de linhas de varredura. Nós realizamos a materialização de linhas com cabos e poitas e boias. Especificamente realizamos 8 linhas de varredura que foram planejadas nas imagens de satélite, e chegando no local nós montamos essas linhas com boias, pesos, né, as famosas poitas e os cabos náuticos, para materializar essas linhas com o auxílio de um GPS de mão. Então, a cada 10 metros, seguindo o alinhamento do atracadouro, nós posicionávamos essas linhas de 50 metros, cobrindo toda a área que poderia ser afetada por esse empreendimento e um pouco também do seu entorno ali imediato, que apesar de não ser diretamente afetado por essa obra de engenharia, mas que com a mobilização de embarcações, maquinários e pessoas pode gerar um impacto caso exista alguma coisa. Feita a verificação da área com a utilização dessa técnica de levantamento por linhas de varredura, nós procedemos posteriormente com a realização também de um círculo concêntrico. Consiste em um levantamento onde realizamos círculos com intervalos pré-determinados com auxílio de uma trena e de uma bússola para poder fazer a identificação circular de áreas, expandindo assim aos poucos e cobrindo um espaço. Essa técnica é muito boa para a gente poder identificar contextos arqueológicos, principalmente em condições de mergulho adversas, porque a gente pode ter um controle bem melhor das áreas levantadas. Elas são geralmente utilizadas também para a gente poder fazer a busca de objetos que já foram definidos previamente, como no caso as anomalias. Então as anomalias geofísicas, geralmente a gente faz o levantamento com o uso dessa técnica de círculos concêntricos, e foi assim que a gente fez no Solar do Inhão. Mas pensando na identificação das áreas afetadas, o círculo foi utilizado principalmente para a gente poder ter um melhor reconhecimento de áreas que podem ter tido um maior potencial arqueológico apontado por essa outra técnica das linhas de varredura. Então, com as linhas de varredura, caso a gente fizesse a identificação de vestígios arqueológicos em determinadas áreas, depois tentaria fazer um reconhecimento melhor com o uso dos círculos concêntricos. Feita essa investigação com o uso dessas duas técnicas, gerava a necessidade também da gente olhar a parte mais próxima ao solar, ou seja, justamente na porção ali que não dá pra gente aproximar com a embarcação. Por quê? Porque é uma área de baixa profundidade e com muitos afloramentos rochosos. Então é uma área que acaba sendo arriscada a navegação. Então por isso, como a gente não tinha como se aproximar com as embarcações para posicionar linhas de varredura ou jogar boia para poder fazer círculos, a gente usou de uma técnica de investigação livre, chamada geralmente de método assistemático de investigação. O que consistiu esse método? Pegando a porção norte e sul do empreendimento, ou seja, partindo das estruturas existentes hoje que estão arruinadas do atracadouro, nós dividimos em duas áreas de busca, a porção sul e a porção norte. Então, fazendo um mergulho em trio, usando todos os pesquisadores que estavam ali disponíveis em campo, todos nós caímos na água, fazendo um mergulho em conjunto, olhando toda essa área mais próxima ao solar, ou seja, uma área mais rasa, com maior quantidade de pedras, para justamente a gente fazer a identificação de vestígios arqueológicos que podem existir nesse entorno. O nosso objetivo com isso não era só entender como o empreendimento poderia afetar esse contexto arqueológico, mas também reforçar esse diagnóstico que já existe para a área de ser um sítio arqueológico depositário. Então a gente buscava sempre, com o uso de todas essas técnicas, tentar ver se realmente o sítio arqueológico se mantém permissivo ao olhar da investigação arqueológica, demonstrando ser um contexto arqueológico depositário. E foi isso que a gente fez em nossa investigação. Daqui a pouco, na parte 2 dos relatos, traremos os resultados obtidos. Fechamos aqui o nosso diário de bordo.
Como pudemos escutar nos relatos, houve um grande esforço aplicado na investigação arqueológica no local, não somente para a gente poder reforçar o diagnóstico de potencial que já havia sido feito pesquisas anteriores, mas também buscando entender de que maneira esse novo projeto de engenharia na área poderia ser destrutivo a esse sítio arqueológico depositário. Consequentemente, houve obtenção de resultados, mas antes da gente entrar nesses aspectos, irei realizar aqui a conexão com os nossos arqueólogos subaquáticos que atuaram nesse projeto. Vou proceder agora com a transmissão dos seus relatos. Arqueólogo Ian Ribeiro Miranda Caires. Em relação à pesquisa do Solar do Inhão, teve alguns pontos interessantes, principalmente em relação aos achados. Como não possuía área praial, como aconteceu em Itaparica, todos os achados eram subaquáticos. Então, foi encontrado porcelana e faianças. E nessas faianças tem um ponto interessante que era a decoração, que permanecia mesmo embaixo d'água, dava para até perceber a cor, qual tipo de pintura utilizada. Em relação às dificuldades, principalmente para mim, foi em relação ao movimento de maré. Fazia o barco balançar muito e, como eu não tenho esse costume, no primeiro dia eu praticamente não fiz nada, porque acho que eu fiz um mergulho só, que eu fiquei enjoado, porque era uma coisa que eu nunca tinha passado. Em Itaparica, tanto na primeira pesquisa que eu fiz com a Contexas, eu não tinha passado por esse enjoo, e era uma coisa que não me passava pela cabeça, que a arqueólogo subaquático está submetido a essa dificuldade. E também esse movimento de maré dificultava também na hora da pesquisa, quando subia a correnteza ficava muito forte, então se a gente atrasasse qualquer mergulho, por qualquer motivo, alguns mergulhos poderiam não ser realizados por causa dessa correnteza. Entretanto, as facilidades dessa pesquisa foi o próprio local, um local bastante limpo, visualmente você conseguia ver a 5 metros perfeitamente, prazeroso até de fazer os mergulhos. Arqueólogo Robervalde Santana Souza Júnior. Falando agora do Solar do Inhão, né? Com relação ao trabalho realizado lá, pontos negativos que eu acho, né? Foi a questão da mobilidade até chegar à embarcação. Deixava muito cansativo o trabalho de equipar o barco, colocar o equipamento, o cilindro e outras coisas demais. E com relação ao trabalho arqueológico, um dos pontos baixos, no caso, das coisas que dificultou um pouco, foi a realização de alguns mergulhos em alguns horários, quando a maré ficava muito forte, ficava muito difícil de a gente realizar algumas das metodologias estabelecidas. Então, a gente tinha um curto período de tempo para fazer parte da metodologia até chegar a esse horário, né? Depois disso, dificultava muito o trabalho. É isso. Pô, bem legal os relatos da equipe, né? E dando continuidade às impressões da pesquisa e principalmente tratando dos resultados que pudemos alcançar com as investigações, irei reproduzir agora a segunda parte do nosso diário de bordo com os relatos sobre os dados que foram obtidos com as investigações subaquáticas no sítio depositário do Solar do Inhão. Vou dar o play. Diário de bordo da equipe da Contextos Arqueologia com relatos do coordenador de pesquisa, Dr. Luiz Felipe Santos. Irei agora trazer a segunda parte dos nossos relatos, tratando dos resultados obtidos e do diagnóstico que foi feito por nossa pesquisa. Primeiramente, eu acho que eu preciso trazer as impressões de como foi a investigação. Mesmo no inverno, as águas estavam muito boas, a gente tinha bastante visibilidade, muitas vezes a visibilidade embaixo d'água chegava a ser maior que 5 metros, então a gente conseguia ter uma boa visualização de todo o nosso entorno. No entanto, muitas vezes passava de 1h da tarde, as condições da Baía de Todos os Santos ficavam um pouco mais complexas. A entrada dos ventos faziam com que as águas começassem a correr bastante, então o mergulho ficava muito mais cansativo e difícil de ser realizado. Por conta disso, a gente tentava começar as nossas investigações logo bem cedinho, no início da manhã, para a gente conseguir terminar todas as verificações a partir de 1 a 2 horas da tarde. Às vezes passando um pouco mais que isso, mas com muita dificuldade por conta dessas mudanças impostas pelo ambiente. Na verificação das anomalias apontadas pelo levantamento geofísico, a gente não teve a identificação de nenhuma estrutura de interesse arqueológico. Em grande parte, o que a gente identificou eram estruturas de origem humana, né, antrópica, mas recente. Então a gente tinha estruturas que pareciam ser peças
náuticas, muito lixo, pneus, troncos de madeira, de coqueiro. A gente encontrou uns 2 troncos muito grandes, um deles com quase 10 metros. Também a gente teve a identificação de uma pequena embarcação de fibra de vidro. Então a gente viu que todos esses pontos de anomalia se resumiam a coisas que foram descartadas ou perdidas recentemente. Até aí, os pontos apontados por esse levantamento geofísico não nos ajudaram a gente gerar um dado novo que complementasse esse entendimento do sítio arqueológico do Solar do Unhão. Da mesma forma, o perfilador sísmico de subfundo também não apontou estruturas que poderiam estar enterradas. Então, dessa forma, a gente continuou tendo o mesmo diagnóstico que já existia para o local, de ser um contexto de sítio depositário, ou seja, ser um contexto fruto de descartes. Então a gente teria pequenos objetos, principalmente artefatos móveis, né? Objetos como louças, cerâmicas, garrafas de vidro, coisas do tipo que geralmente são frutos do descarte das atividades cotidianas em diferentes épocas e que continuam sendo feitas ainda hoje. Então, quando a gente realizou as outras técnicas de levantamento, como no caso das linhas de varredura, que foi a técnica mais utilizada para avaliação da área que seria afetada pelo atracadouro, teve a identificação de alguns vestígios, né, de algumas ocorrências arqueológicas, principalmente fragmentos de faiança fina, uns fragmentos de cerâmica, na verdade um só, e uns 2 fragmentos de porcelana. Ainda assim, nessa área foi pequena, mas cabe lembrar que as investigações feitas em 2012, as escavações na área a 80 metros, no sentido do guindaste, do pátio do Solar, foram encontradas coisas bem interessantes, mas enterradas, basicamente, que foram as poitas de pedra com cabos de piaçava, que demonstram que ali no século XIX, embarcações pequenas se mantinham fundeadas, como ainda hoje são ali de fronte, por exemplo, da Gamboa. Então ainda existe toda uma área de fundeio ali bem perto do Solar. E isso acontecia também em um passado recente, como no caso, no período de plena atividade do Solar como área produtiva. Então, como a gente encontrou algumas coisas bem próximo à área que vai ser afetada por esse atracadouro, a gente realizou nesses pontos onde a gente teve uma maior incidência desses achados, um círculo concêntrico para justamente a gente expandir a nossa investigação e ver se a gente poderia encontrar mais algum novo dado. De fato, não acrescentou muito em nosso diagnóstico, não houve mais identificações além das que tinham sido feitas com as linhas de varredura. E uma coisa que a gente percebeu é que a conservação desses materiais arqueológicos identificados com as linhas de varredura, um estado de conservação já um pouco debilitado, né? Com uma deterioração um pouco avançada, justamente por conta dessa dinâmica natural de ter muita correnteza, principalmente em momentos onde há uma maior incidência de ventos na área. Isso faz com que o fundo marinho daquela área seja extremamente dinâmico, fazendo com que os materiais eles permaneçam em um movimento constante de rolamento. Isso faz com que exista um apagamento, né, da informação que a gente pode obter desses materiais. Então a gente tinha uma grande quantidade de material na área, muitos deles que não eram passíveis de identificação justamente por conta dessa deterioração, ou seja, não tinha como a gente saber de que época era, mas a gente poderia identificar que era às vezes a parte interna de uma faiança fina que já não tinha mais a parte esmaltada, aquele prato, aquela louça esmaltada, só sobrou a parte de cerâmica interna. Pra gente não traz nada de informação, já que não tem decoração, não tem forma definida, não tem nada que a gente possa gerar um enquadramento cronológico e dizer de que época especificamente foi produzido aquele artefato. E uma coisa que foi bem interessante é que tinha uma grande quantidade de material construtivo, fragmentos de telhas, fragmentos às vezes quase inteiros, blocos, pedaços de reboco. Todos esses indícios demonstram que durante o período de reforma do Solar, ou seja, lá na década de 60, muita coisa acabou caindo ali no mar e ainda continua sendo depositado de forma secundária. Por quê? Uma coisa que a gente pôde presenciar em nossas andanças pela estrutura do Solar é que nos momentos de chuva, os materiais que se encontram muitas vezes em uma área ali do barranco, onde ocorre uma constante erosão
erosão por conta do escoamento da água, esses materiais, esses entulhos que ficaram acumulados em algum momento com os processos interventivos do solar na década de 60, eles acabam caindo no mar. E isso acaba se espalhando e gerando esse cenário que a gente pôde identificar. Então, quando a gente vê um sítio depositário como esse do Solar do Unhão, a gente tem materiais de diferentes épocas e que apontam diferentes usos do espaço costeiro, desde aquele uso direto do ambiente marítimo, com as atividades de transbordo, mas também usos secundários, como por exemplo com a intervenção arquitetônica do espaço costeiro. E isso tudo fica marcado na paisagem, só que como um contexto depositário, o fato de fazer pequenas intervenções com estruturas de atracadouro não fazem essas intervenções serem tão destrutivas assim a esse contexto. Mesmo com a intervenção que vai ser ocasionada com esse empreendimento, o sítio arqueológico ele continua praticamente o mesmo. Por quê? Porque sítios depositários eles são dinâmicos e com materiais esparsos. Então a nossa maior preocupação com as intervenções que seriam causadas com esse empreendimento era caso houvesse estruturas enterradas justamente nessa área que vai ser afetada diretamente com esse novo empreendimento, com essa obra de engenharia. Esses materiais eles estão rolando e se movendo de um lado a outro por conta da própria dinâmica natural desse ambiente. Então, dentro dessa percepção, a gente viu que por ser um empreendimento pequeno de engenharia náutica e levando em consideração todas essas características de um contexto arqueológico depositário, tivemos o entendimento de que a obra não geraria grandes impactos assim ao contexto arqueológico identificado. Então, o que a gente buscou fazer com nossa investigação foi atualizar o registro do sítio arqueológico, ou seja, a gente realizou a entrada de uma nova ficha de cadastro de sítio arqueológico no CNSA, que é o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos, que é um sistema de cadastramento de patrimônios arqueológicos do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. E assim, com essa nova entrada dessa documentação, a gente atualiza a condição do sítio como um sítio depositário e deixa claro que essa obra de expansão em uma área que já existem estruturas arruinadas de atracadouro não vão ser assim tão destrutivas a essa realidade patrimonial. Feitas essas considerações, a gente encerra aqui o nosso diário de bordo. É isso, gente. Chegamos agora ao final de mais uma viagem subaquática em meio aos dados de pesquisa da Contextos Arqueologia. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos muito em breve em mais uma investigação arqueológica em um novo local. Até mais, iniciamos agora a nossa imersão. O conteúdo apresentado faz parte das ações de divulgação científica do projeto de avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico subaquático do empreendimento de requalificação do atracadouro do Solar do Unhão, no município de Salvador, Bahia. Processo número 014500012102102031. Contextos Arqueologia Podcast.